paz de Jesus a todos. Eu sou o pastor Edinaldo Soares, sou pastor da Igreja Cristã Gileade de Limoeiro do Norte. Este é mais um dia que o Senhor nos preparou. Esse é mais um tempo muito especial. A Igreja Gileade tem a alegria, o prazer de poder hoje entrar em muitos lugares. São lares, são hospitais, são empresas, e nesse instante levar uma palavra de esperança, de alegria e paz. Quando Jesus fala sobre a paz que Ele nos oferece, Ele diz que a paz dele excede o meu entender. A paz de Jesus excede todas as minhas circunstâncias, independente se o que eu estou vivendo hoje é uma circunstância boa ou ruim. A paz de Jesus excede, é um prazer acima de todas essas situações. Ainda na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há um tempo para cada propósito debaixo do sol. E esse tempo é o agora, é o tempo de edificação, um tempo de crescimento através da palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu quero te fazer um convite muito especial. Venha nos conhecer pessoalmente, venha nos fazer uma visita. A Igreja Gileade em Limoeiro do Norte fica na rua Augusto Fidelis, número 2172, pertinho do Campo Florestal. E todo domingo nós temos 2 encontros. Um pela manhã, às 9 horas da manhã, começa às 9 da manhã, e um outro encontro à noite, que começa às 18 horas. Será um prazer, uma grande alegria receber você e a sua família. Vou deixar você na paz de Jesus, vou deixar você com mais uma programação preparada com muito carinho para você. Então aproveita, fica na paz de Jesus e na doce presença do Espírito Santo. Fica na paz. Honra, glória, força e poder. 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 Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e o céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e o céu para sempre. Você possa declarar na sua casa desse jeito assim: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Você que está em casa, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Alguém nasce a me disse, vem me ajudar. Posso virar
África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou. Que esse seja o nosso chamado. O Senhor disse que nós fôssemos e pregássemos a toda criatura, que nós possamos cumprir o ID do Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou. Você possa dizer esta manhã: eu vou, Senhor, fazer o ID, pregar a tua palavra, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Que nós possamos ir fazermos o ID do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor.
Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou, e gritou assim: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o mas Filho ele de não Deus. reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu E eis que o filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente. verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus, esse é o qual nós servimos. Amados, talvez você esteja em casa, talvez você esteja perguntando ao Senhor: Senhor, por que me desamparaste? Por que tanta luta? Por que tanta prova? Mas a minha palavra que eu tenho para você esta manhã, você que passa por lutas, por dificuldades, amado, o véu se rasgou, Ele ressuscitou, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor é um Deus que providencia, o Senhor é um Deus que traz coisas que nós não pensamos e nem imaginamos. Pessoas que não tinham o que comer, mas o Senhor levantou pessoas para que entregassem cestas. Pessoas que não tinham onde dormir, mas o Senhor levantou redes para serem doadas. Pessoas não tinham esperança, mas o Senhor chegou com providência, com a palavra de esperança, com a palavra de fé, com a palavra
dizendo que Ele ainda está no controle, que Ele é, sempre será o Deus, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus fiel. Então você que está em casa essa manhã possa declarar, declare assim. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ele não mudou, meu irmão. Ele não muda pelas circunstâncias. Nós é que mudamos pelas circunstâncias. Mas o Senhor não muda. O Senhor é o controle de todas as coisas. Aleluia. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. De tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. De tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Você possa declarar na sua casa, dizer que Ele é santo, que Ele é santo, santo. Que nós queremos entrar, Senhor, na Tua presença. Que nós queremos vivenciar, Pai, todos os nossos dias na Tua presença, Senhor. Porque é o Senhor quem nos traz alegria em tempos difíceis, Senhor. É o Senhor quem nos traz paz, Senhor, em meio às angústias e os sofrimentos. Que você possa declarar assim: Santo, Santo,
presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aleluia. Como é bom, irmãos. Por mais que os irmãos não estejam aqui na igreja, a presença do Senhor é notória neste lugar. Que nós possamos nos alegrar, assim como esse louvor diz. É tempo de gratidão, irmãos. É tempo de adorarmos o Senhor, de agradecermos por estarmos vivos, por estarmos bem, por estarmos com saúde. O Senhor nunca deixou faltar nada na minha casa, na sua casa. E ainda assim que venha faltar alguma coisa, que nós possamos falar igual o apóstolo Paulo: Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor. Que nós possamos viver como Paulo, que nós possamos ter o entendimento de Paulo, porque sabemos estar na abundância, mas também sabemos estar na escassez. Sabemos estar bem, mas também sabemos estar em momentos difíceis, porque a tua graça, Senhor, é que não é suficiente, Senhor. É a tua graça, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, no controle ainda está na palma de tuas mãos. Declare: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, no controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se você crê, amado, declare onde você estiver: o choro vem à noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, Senhor, mas nós sabemos que a alegria vem presente e vem pela manhã. Então que você possa declarar em casa: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, creia, meu amado, com todas as suas forças, creia. Oh! O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura a noite, mas a minha alegria, a sua alegria vem do Senhor. Regozijamos, Senhor, na tua presença, Deus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. E aconteceu que, estando ele de pé junto ao lago de Genezaré, a multidão se amontoava junto dele para ouvir a palavra de Deus. E viu 2 barcos que estavam à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado deles e lavavam as redes. Subiu em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: rema para adentro e lançai vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu dizendo: mestre, depois de trabalhar muito durante toda a noite, não pescamos nada, mas como tu me pedes, e sobre a tua palavra lançarei a rede. Assim fizeram e apanharam uma grande quantidade de peixes, e a rede deles rompia-se. Então fizeram sinais aos companheiros que estavam em outro barco para que viessem ajudá-los. Vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Vamos dizer juntos, vamos ler juntos o versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, diante da captura dos peixes que haviam pescado. E o mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: deixa de temer, ou não tenha medo. A partir de agora serás pescador de homens. E depois de encostar os barcos na praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, nessa manhã, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, graça e misericórdia sobre a nossa vida. Estamos impactados pela tua presença, cheios da tua presença. O Senhor tem manifesto a tua graça, o Senhor tem derramado do teu Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada irmão, de cada pessoa que nessa manhã está acompanhando, está assistindo, está participando dessa celebração. Enche o coração da tua alegria, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu já preguei em outro momento sobre esse texto, fazendo uma outra abordagem. E o Senhor, nesses dias, tem me trazido a reflexão sobre a necessidade do servir. Diga nessa manhã: a necessidade do servir.
diga sobre a necessidade do servir. Então, olhe para a sua vida e diga assim: eu quero servir a esse Jesus. Diga: eu quero servir a esse Jesus. Eu quero servir o reino de Deus. Eu quero manifestar a graça de Deus através do serviço. Então, o Senhor me levou muito a olhar esse texto sobre essa perspectiva do serviço. Então, eu separei alguns pontos e gostaria de compartilhar com você. Quando nós analisamos o ministério de Jesus, foi um ministério intenso e muito rápido. O ministério de Jesus todo deve ter durado aí em torno de 3 anos e meio, até o tempo da morte, da crucificação de Jesus. E Cristo não disponibilizava dos meios que nós temos hoje, o canal no YouTube, Instagram, a internet, os grandes veículos para a propagação da sua mensagem. Porém, para que a mensagem não fosse esquecida, para que a mensagem chegasse, o Senhor Jesus confiou essa mensagem a homens fiéis, a homens piedosos, que apresentavam características para esse chamado. Veja bem, Jesus chamou homens fiéis e piedosos para a propagação da sua palavra. Não mudou hoje. Deus continua chamando homens fiéis e homens piedosos, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, para continuar levando a palavra, para que a mensagem não seja esquecida e para que a mensagem chegue a muitos, assim como Deus está e usou já todo o ministério de louvor, a minha vida e a tantos outros que nesses dias têm compartilhado a preciosa palavra. E de acordo com o texto que lemos em Lucas 5, eu queria apenas compartilhar com você algumas características adequadas às pessoas a qual o Senhor tem chamado para a realização da sua obra. E a primeira delas é uma característica muito comum: Deus chama pessoas ocupadas. Diga para você mesmo: Deus chama pessoas ocupadas. Diga para quem está do seu lado: Deus chama pessoas ocupadas. Pergunte para essa pessoa: você é uma pessoa ocupada? Você tem muitas tarefas? Você tem responsabilidades? Se você respondeu sim, o Senhor tem um chamado para a sua vida. Todo o projeto de Deus envolve pessoas ocupadas, envolvidas em seu trabalho. Vamos lembrar de Moisés, que quando foi chamado, apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro. Vamos lembrar de Davi, que quando foi chamado, apacentava as ovelhas de seu pai. Vamos lembrar de Gideão, que quando foi chamado, malhava o trigo no lagar. Vamos lembrar de Eliseu, que quando foi chamado, arava a terra. E tantos outros homens de Deus, que quando foram chamados, estavam envolvidos em suas tarefas, envolvidos em suas ocupações. Deus tem um chamado para a sua vida nessa manhã. Deus está chamando você nessa manhã para que você possa se levantar, para que você possa servi-lo, para que você possa estar envolvido nas coisas de seu reino. Você pode dizer um glória a Deus aí? Eram pessoas com ocupações, demonstravam altos níveis de responsabilidade. Eu olho aqui dentro da igreja mesmo, poucas pessoas, e vejo gente extremamente envolvida em suas atividades pessoais, profissionais, as quais Deus tem usado. Se Moisés foi chamado apacentando as ovelhas, Davi apacentando ovelhas, Gideão malhando trigo no lagar, Eliseu arando a terra, Pedro como pescador, outros fazedores de tenda, outros médicos, Deus está levantando a sua vida para esse tempo. E quando Deus te chamar para algo, e eu não sei o que é para o qual Ele vai te chamar, mas quando Deus te chamar para tarefas e responsabilidades, lembre-se, o Senhor está gerando responsabilidade em seu coração. Quando Deus olha para você, Ele está olhando, buscando um coração de servo responsável, independente das suas tarefas.
Deus pode usar a sua vida nessa obra. Deus está usando fisioterapeutas, vendedores. Deus está usando policiais militares. Deus está usando comerciantes. Deus está usando gente ocupada para realizar a sua obra. No meio desses anos de caminhada, quando olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos os pescadores, os pastores de ovelhas, os publicanos, até o chefe dos publicanos, os médicos, os fazendores de tenda, os comerciantes. Deus quer usar a sua vida e a sua ocupação, e o seu tempo jamais será uma desculpa para você não se disponibilizar no reino de Deus. Hoje eu quero dizer para você que Deus te chama para realizar independente da sua ocupação. Diga sim para o chamado do Senhor. Diga sim para o serviço do reino de Deus. Diga sim, diga sim. Coloque diante do Senhor, eu quero fazer. Confie nele, você vai preparar. Aliás, você vai perceber Deus preparando situações e conjunções para que a sua vida seja uma bênção na obra dele. Queridos, se a primeira coisa é Deus chamar pessoas ocupadas, pastor, de onde foi que você tirou isso do texto? Ora, quando Jesus chega, Pedro e os outros que do barco estavam fazendo o quê? Descansando, tomando banho de sol. Aqueles homens estavam só conversando, só trocando ideias, só dando uma aliviada, porque haviam passado a noite toda pescando? Não, eles estavam trabalhando. O texto diz que quando Jesus chega no barco, Pedro e os demais discípulos estavam lavando suas redes, eles estavam se preparando. Veja no versículo 2. E viu 2 barcos que estavam à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado deles e lavavam as suas redes. Deus vai chamar pessoas ocupadas que estão trabalhando, que estão servindo, que estão cooperando com a sociedade. Deus está chamando você nessa manhã. Essa palavra é para você nessa manhã, que diz assim: pastor, eu não tenho como fazer nada na obra de Deus, eu sou muito ocupado. Deus está chamando você, independente da sua carga horária de trabalho, se disponibilize para o trabalho do Senhor Jesus. Essa é a primeira observação que eu quero dizer para você. Muitos que a gente convida para fazer algo dizem: pastor, não dá para mim, eu estou muito ocupado, sou muito ocupado, eu tenho 2 expedientes na clínica, eu tenho 2 expedientes no Detran, eu tenho 2 expedientes na polícia, eu tenho 2 expedientes nas lojas, e o Senhor está querendo e está observando em seu coração o zelo e a responsabilidade, e Ele vai chamar você, e quando Ele chamar você, diga: eis-me aqui, Senhor, se o Senhor quer me usar, eu estou à tua disposição. Segunda coisa, Deus chama pessoas dependentes dEle. Vamos ler juntos o versículo 5 e 6. Abra sua Bíblia e mantenha ela aberta. Versículos 5 e 6. Versículo 5, Simão lhe respondeu dizendo: mestre, depois de trabalhar muito durante toda a noite, não pescamos nada. Mas como tu me pedes, ou em algumas versões, ou debaixo da tua palavra, ou conforme a tua palavra, lançarei a rede. Assim fizeram e apanharam uma grande quantidade de peixes. Eu quero que você anote aí essa lição da dependência. Sob tua palavra lançarei a rede. Pedro era pescador. Pedro sabia que aquela hora não era hora de pesca. Pedro sabia que aquele momento não era o momento mais apropriado para os peixes. Não era o momento apropriado. O momento apropriado na visão de um pescador era que durante toda a noite ele lançou rede. É que durante a noite ele trabalhou no expediente que ele achava que era necessário. Quando Pedro decide pescar, ele vai na hora certa. Quando Pedro decide viver sua profissão, está na hora certa. Mas quando você decide viver a sua relação ministerial com Deus, não vai ser na sua hora, vai ser na hora dele, vai ser na dependência dele. E ele vai te usar fazendo aquilo que você precisa fazer no horário mais improvável.
É quando você acha que não dá certo, o Senhor diz, sobre a minha palavra, lança as redes. E aí você lança as redes. Todo o projeto de Deus envolve pessoas que decidem experimentar um quadro de dependência. Foi assim com Moisés, homens que eu citei agora há pouco. Moisés, antes de entrar no plano para a libertação do povo de Israel no Egito, ele tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro com o Deus Todo-Poderoso na sarça ardente, e foi na total dependência libertar o povo. Deixa claro, naquela observação de Êxodo 3, Moisés deixa claro, Senhor, eu não sei o que fazer. Porém, nós precisamos reconhecer que sem Cristo, nada nós podemos fazer. Nós precisamos aprender essa dependência de João 5. Disse Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele, nada poder fazer. Sem Jesus, nada você faz. Nós precisamos compreender que a nossa vida secular, né? Aquilo que nós chamamos do secular, eu quero que hoje você reflita e nós temos aqui dentro alguns exemplos, né? Nós temos vendedores ali atrás, policiais, nós temos engenheiros ali atrás sentados, já vejo um engenheiro ali poderoso daqui, temos comerciantes, temos funcionários públicos, nós temos fisioterapeutas, doutores da mais alta qualidade, né? Glória a Deus por isso. E eu queria que você lembrasse o seguinte, você não é um fisioterapeuta crente. Você é um crente fisioterapeuta. Pastor, mas essa ordem, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Nesse caso, altera tudo. Nós não somos um profissional que em um determinado momento do dia louvamos e servimos ao Senhor através do nosso chamado. Não, nós somos alguém que foi chamado e que exerce o nosso ministério às 24 horas por dia. Quando você tem um policial crente, ele não é crente na igreja e lá ele é policial, ele continua sendo policial lá e cá, crente no Senhor Jesus. Quando o Senhor nos chama, Ele nos ensina que dali para frente, tudo o que nós vamos fazer, faremos sobre a dependência dEle. Quando Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, hora de pescar. Pedro diz, não, já pesquei a noite inteira, não peguei nada. O senhor não sabe de pesca. Olha, Jesus, o senhor é filho de carpinteiro, eu sou filho de pescador, passei a noite inteira lá. E Jesus diz, eu estou te chamando, Pedro. Quando eu chamo você, Pedro, eu cuido do resultado, Pedro. Aí não importa se você é pescador, Pedro, o que você vai ter que entender é que você vai viver da pesca, mas não vai mais viver sobre a sua ótica e fazendo as coisas no horário que você imagina. Pedro, eu vou abrir portas para você, Pedro. Eu vou abrir-se uma palavra de alguém que quer mudar a vida dele para sempre, que quer nortear a decisão para sempre e que o chama para o serviço e diz, vem Pedro, eu vou te fazer um pescador de verdade. E agora, Pedro, o horário dos peixes não é mais definido pelo que você entende. O Deus que supre a nossa necessidade suprirá muitas vezes nos horários mais improváveis, nos tempos mais improváveis. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Nós estamos vivendo o meio de uma pandemia, com comércios fechados, com inúmeras restrições, mas eu profetizo sobre a sua vida. Esse será um tempo de abundância de Deus para você. Deus abrirá portas, você vai vender como nunca vendeu na vida, vai experimentar o socorro de Deus como nunca antes. O Senhor vai te livrar como nunca antes livrou. O Senhor vai mostrar que é contigo, para que você aprenda a maior de todas as lições. Precisamos viver na dependência dEle. Precisamos reconhecer isso em João 5. Sem mim nada podeis fazer. Quando dependemos totalmente de Deus, a dependência vai produzir em nós segurança. Quando eu entendo que dependo, eu estou seguro. Porque quando eu entendo a dependência, eu entendo que não serei eu que vou prover. É Ele que vai prover. Então a dependência nos ensina sobre segurança. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram para o rei Nabucodonosor, não nos ajoelharemos, a dependência estava gerando segurança. Só porque dependiam, eles podiam afirmar
Então, a minha maior observação hoje é para que você compreenda que esse senso de dependência vai gerar segurança. Queridos, nossas contas talvez tenham sido extremamente abaladas por essa pandemia, mas quando você entende a dependência, quando você diz a minha vida, minha clínica, meu comércio, minha profissão, aquilo que eu sou, não está na minha dependência, está na dependência de Deus. Quando você compreende a dependência, o Senhor ressalta em nós a segurança. Aí sim, nós conseguimos olhar e confiar. Quando dispor a fazer algo, quando você se levantar para fazer algo para o Senhor, faça dependendo única e exclusivamente do Senhor, porque é esse senso de dependência que vai estabelecer em você o senso de segurança. O Senhor está cuidando de você, se você entender que você depende dele para tudo. Quando a palavra de Jesus chega ao coração de Pedro e diz: Pedro, é hora de pescar, era o horário improvável. Lembre-se disso, na crise, Deus gera oportunidades. No meio da situação adversa, Deus restabelece lugares específicos em nosso coração. Então a dependência vai gerar em nós a segurança. Então a primeira coisa é sobre a tua palavra que eu lançarei as minhas redes. Busque do Senhor nesse tempo a direção certa. Nas suas orações, faça orações ousadas. Diga assim: Senhor, prepara algo totalmente inédito para a minha vida. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Prepara algo novo para a minha vida. Senhor, me dá uma ideia. Desperta em meu coração o inédito, para que eu possa fazer esse inédito. E o Senhor vai levar você a surpreender muita gente. Quando Pedro enche o seu barco, Pedro surpreende outros pescadores. Porque Pedro chama outros companheiros e diz: venham, e os outros vieram, e o barco foi cheio também. Quando você está sob a dependência, a surpresa vai ser geral. As pessoas vão olhar e vão dizer: meu Deus, como é que Deus abençoou esse cara? Como é que Deus está abençoando essa família desse jeito? Como é que tudo parecia dar errado e Deus fez dar certo? É assim, lição da dependência. Eu não vou bater aqui o testemunho de ninguém, mas como eu ouvi bastante nesses 2 dias, aliás, nessa semana que se passou, e espero que no próximo domingo a gente possa ter esses testemunhos mais detalhados por aqui. Nós temos aqui gente que viveu isso, que está aqui nessa manhã. O Júnior estava por lá. Mas um dos testemunhos assim que mais me marcaram foi o testemunho daquela família, que, se eu não estou enganado, é uma família cristã da Assembleia de Deus, que os meninos passaram em frente e foram até a casa daquele homem para entregar uma cesta. E quando aquele homem viu os irmãos, ele disse assim: eu sei quem mandou vocês. Não é tremendo isso? E aí ele vai contar o testemunho dele. O que tinha em casa, ele tinha usado para fazer o almoço. Se eu tiver errado aí, depois o Fabrício aí ou outros irmãos me corrijam. Mas pelo que eu entendi, o que ele tinha em casa, eles fizeram o almoço. Eles tinham filhos, e ele, sabendo que não ia ter à noite, ele pegou o prato dele e deixou no fogão, guardado o prato, com comida. Porque ele disse: esse aqui é o prato do menino de noite. Os pais são assim, né? Os pais são assim. Quando você lê a história de Agar e Ismael, que Abraão os despede para ir embora e os manda para o deserto, quando Agar diz que a água do menino acabou, é porque a água para ela já tinha acabado fazia tempo. Quando aquele pai disse assim: eu vou guardar o prato aqui, para que o meu filho possa jantar à noite, porque nós não teremos o que jantar. E eles foram orar, e ele foi orar. Sabe, irmãos, é confiança. Ele guardou. É como aquela mulher que disse que só tinha um restinho de azeite. É como a outra que disse: eu só tenho um restinho de farinha de trigo. E desse pouco, ou desse quase nada, Deus opera grandes coisas. O milagre acontece quando aquele homem vê os filhos de Deus
irmãos amados baterem na sua porta com aquilo que supria a sua necessidade. Antes dos irmãos da igreja saírem para suprir a necessidade, já havia um plano no céu. Deus já estava dizendo: meu filho, você que está orando aí, continua firme. Eu já mandei a cesta sair, eu já mandei o alimento sair. Mesmo quando você não enxerga, mas você decide viver na dependência, a dependência gera a segurança de pegar o nosso e guardar no fogão. Deus, esse é o terceiro ponto, para a gente poder avançar. Deus chama pessoas que são conscientes das nossas limitações. No versículo 8, veja que quando Simão Pedro viu isso, caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Além de viver na dependência, Pedro agora reconhece aquilo que é a sua limitação. Deus vai usar homens e mulheres que reconhecem a sua miséria, que reconhecem as suas limitações, que reconhecem suas fraquezas e seus pecados. Eu lembro que quando fomos desafiados ainda pelo pastor Arnaldo, lá em Fortaleza, para sermos consagrados ou separados ao pastorado, ele nos enviou ao pastor Carlos Jorge Saldanha, que atualmente é pastor da Gileade do Carlito Pamplona. E quando nós chegamos lá, ele nos perguntou se estávamos prontos para o desafio, e eu disse para ele que não estava. E ele disse: Adinaldo, o não estar pronto te habilita. O entender as fragilidades, o entender que não está completo, o entender que você é frágil, é miserável, que tem suas limitações, te habilita, não te reprova. É quando você olha para Jesus e você entende aquilo que você é. Eu sou pobre, sou miserável, sou nu. É quando, diante do chamado, nós não precisamos temer por causa das nossas limitações, porque Deus conhece as nossas limitações. Senhor, eu sou falho. Lembra de Moisés? Não posso. Sou pesado de língua. Não posso. Gideão, quando foi chamado: não, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Chama outro. Davi, quando foi ser chamado a rei, estava cuidando do rebanho. Quando o profeta chega na casa de seu pai e diz: chama os filhos, ele chamou só os maiores, os fortes, os de guerra, os que tinham cara de quem era soldado. E o profeta foi reprovando um por um: não, esse não, passa outro, não, esse não. E depois o profeta olha para Jessé e diz assim: não tem mais filhos? E Jessé diz: tem só um. O bichinho é mirradinho, é pequeno, é ainda um jovem, está ali apacentando ovelhas. E o profeta diz: chama ele. E quando Davi entra, ainda batendo o pó da roupa, o pó da terra, ainda se limpando, sabendo aquilo que era: sou pequeno. Olha o que Deus, aliás, o profeta em Samuel 16:7 diz: porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Quando Pedro diz: sou pecador, Deus não estava olhando o exterior de Pedro, Deus estava olhando o interior, Deus está olhando o seu coração. Pessoas olham o exterior, Deus contempla o interior. Deus conhece você por dentro, por isso Ele vai levantar você, por mais humilde que seja, para realizar seus planos. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus escolhe quase sempre aqueles que o mundo considera de pouca importância. Alguém já disse assim para você: você não vai dar em nada, velho. Alguém já deve ter olhado para você e ter dito assim: você é um fracasso, você não presta para nada, você é alguém caído, você é alguém de pouca importância. Alguém já olhou para você e já desprezou você. Alguém já olhou para você e disse assim: não vai dar para você. Alguém já deve ter desprezado você pelo que você veste, pelo que você usa, ou o carro que você anda.
Já mediram você pelo tamanho da sua casa, quando passaram em frente, discriminaram você por qualquer outra situação. Queridos, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias e as fracas para aniquilar as fortes. Deus está levantando uma geração de improváveis que foi reprovada pelo mundo, mas que está sendo aprovada por Deus para fazer grandes coisas em sua obra. Gente que para o seu trabalho, gente que no meio do seu cansaço pegam cestas básicas e levam para os necessitados, e quando chegam lá com a impressão de que estão dando, na verdade eles estão recebendo, porque Deus trata o coração, porque Deus não vê você, e a régua de Deus não mede como o mundo mede. Deus está aprovando você, se você simplesmente conseguir ser consciente das suas limitações. Não existem super-homens. Leia a história dos grandes homens de Deus, leia a biografia dos apóstolos, leia a biografia dos discípulos de Jesus, e você vai ver homens limitados. Veja Davi, veja Abraão, todos eles, quando você vai ler a fundo a história, você vê um Abraão pisando na bola, lá em... esqueci o lugar agora. Teste aí, todo mundo olhou para o chão agora, assim, aonde? No Egito. Júnior, parabéns. No Egito, quando você vai ler lá a história, cara, Abraão dá uns de Miguel lá, diz umas coisas que não devia dizer. Diz que a mulher nem era mulher dele, diz que Sara nem era mulher dele, né, minha irmã. Os grandes homens, você vai encontrar Davi debaixo da janela de Betseba. Você vai encontrar Davi com fragilidade em seus relacionamentos. Você vai encontrar Moisés com essa história de que sou pesado de língua, já tinha matado um egípcio, já tinha um histórico complicado. Você vai olhar os homens, os grandes homens, você vai encontrar gente como a gente. Mas gente que entendeu as suas limitações. Quando Pedro diz, eu sou pecador. Ei, Pai. Quando Pedro diz, não, Jesus, eu entendi quem eu sou. Queridos, quando você compreende quem Deus é, e essa é a grande revelação daquele momento entre Pedro e Jesus. Quando Pedro reconhece quem era Deus, automaticamente, Érico, ele reconhece quem era ele. Quando você traz a revelação de quem é Deus em sua vida, Deus traz a revelação de quem é você. Quando Pedro disse, tu és o Cristo. O Cristo diz para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ei papai, quando você compreende o ambiente, quando você olha para essa dependência, compreendendo suas limitações, coloque as suas limitações, diga, o Senhor me chamou para algo que é grande demais para mim, eu não sei como fazer. Deus diz, pronto, se habilitou para fazer. Porque já não vai fazer na força do braço ou naquilo que entende. Quando você diz assim, Deus pega você e leva você por caminhos que você não conhece, por lugares que você não conhece. Deus leva você a pessoas que você não conhece. Deus leva você até esses lugares novos para a sua vida. Porque você reconheceu, primeiro, a sua limitação e reconheceu a soberania dele sobre você. O último ponto é que Deus chama pessoas, versículo 11. Versículo 11. E depois de encostar os barcos na praia, o que eles fizeram? Deixaram tudo e o seguiram. Jesus está à procura de pessoas que estão dispostas a deixar o seu próprio conforto para segui-lo. Jesus está à procura de gente que abre mão do domingo de manhã para vir servir na igreja. Jesus está à procura de gente que abre mão do seu tempo para adorá-lo. Jesus está à procura de gente que vai colocar o seu reino em primeiro lugar na sua vida. E o seu reino e a sua justiça serão abundantes em sua vida.